Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre o PICC, tá? Que é um assunto ainda bastante é uma novidade para muitos lugares, mas ainda nós aos pouquinhos estamos aprendendo, tá? O PICC, né, que vem da sigla em inglês, que é o PICC, provém do inglês escrito Peripheral Inserted Central Catheter, que do nosso português, claro, que é a nossa sigla CCIP, que vem nada mais que é o catéter central de inserção periférica. É importante saber essa sigla porque como nós podemos pegar um paciente com esse tipo de dispositivo, nós iremos relatar, né, na nossa anotação de enfermagem que ele permanece com esse dispositivo, é mais por uma curiosidade também, além do nosso aprendizado. O PICC, né, que é a catéter de central de inserção periférica, ele é um dispositivo, ele é um catéter como o outro, só que a diferença dele é a inserção, é o local da inserção do mesmo, é diferente de um catéter central que nós vemos bastante em âmbito hospitalar. É um catéter de silicone, geralmente ele é radiopaco, nós conseguimos ver ele nos exames, né, de raio-x, tá? De um ou duplo, tem até 3 lumens, tá? Tem 3 vias. A localização dele geralmente é feita de punção de vaso periférico com permanência de médio a longo prazo. Ele fica com a sua inserção na veia cava superior, tá? E mais ou menos assim num terço médio aproximado. De quem a coloca, né? Quem insere, quem implanta esse tipo de catéter é um enfermeiro habilitado, tem que ter uma especialidade própria para isso, tá? A principal característica dele eu vou dizer para vocês. E o importante também saber, as veias periféricas que geralmente são utilizadas para um adulto, geralmente são as veias basílica e acefálica, mas existem outras veias periféricas, né, que podem ser utilizadas, que são mais específicas para algum tipo de paciente. Existe no caso, por exemplo, no membro superior, o dorso da mão, a basílica, como falei, a cefálica, ou a cubital mediana, o axilar, por exemplo, mas a gente pega mais pacientes com essa inserção de catéter na basílica ou na cefálica. No caso do membro inferior, é bastante comum a gente ver também caso de safena magna, um apoplite ou femoral, mas também são muitos específicos casos. E mais também um específico para a parte de criança, né, para menos de 2 anos, por exemplo. Na parte cefálica, podemos ver bastante pacientes na casa de epicranianas, retroauriculares e também até na cervical também vemos paciente com esse PICC na veia jugular externa. A característica dele é interessante de um catéter central, a diferença dela é o tamanho, vocês podem ver o tamanho desse catéter, é um catéter de central, né, de inserção periférica. O enfermeiro, que é o enfermeiro habilitado, ele vai, geralmente no procedimento dele, ele vai sempre fazer a mensuração do braço do paciente. Tem um lugar certo que eles fazem essa mensuração até a aproximação do terço médio, onde eles vão calcular mais ou menos os centímetros que vai ser inserido esse catéter, tudo em procedimento estéreo, tá? Eles vão cortar a ponta do catéter com um bisturi ou com uma tesoura estéreo própria, e aí sim eles vão começar a fazer o procedimento em si. A característica interessante dele é a finura, né, do catéter. Nós encontramos bastante o catéter de PICC de 1 a 6 frans. Esse aqui que eu tô segurando é de 6, tá? Ele é um pouco mais grossinho. Existem catéteres de PICC mais finos que esse. É que a diferença dela por ser de 6 frans é que ela tem 3 vias, ela é um trilumen. Geralmente é utilizado bastante para pacientes mais graves que precisam de infusões maiores de medicamento e também em casos que precisa de mensuração de PVC junto, tá, com os medicamentos. E fica com uma via exclusiva para o PVC e as outras vias para os medicamentos específicos. Esse catéter é interessante também saber que além de ser pela finura, que não vai dar para enxergar no vídeo, ela tem aqui a divisória dela interna, onde dá para ver no caso, o calibre interno, né, do catéter de PICC. Como ele é de trilume, não existe a ponta distal e proximal, ela é distal por si só, ela não tem furos proximais nem distais indicando que fica mais perto ou mais longe do coração. Ela é ponta única, ela é distal, ela vai ser cortada pelo enfermeiro e sendo feita a inserção por métodos estéreis, tá? O implante dela geralmente são feitos por 2 métodos conhecidos. O primeiro, que é o mais comum,
é o método por ultrassom, tá? O enfermeiro, quando é habilitado, ele aprende a manusear um aparelho de ultrassom, onde ele consegue visualizar a veia do paciente, tá? Principalmente quando é veias de menor calibre, mas dá para ser utilizadas, e faz a inserção utilizando o aparelho de ultrassonografia. E também há enfermeiros que não são, no caso, treinados, eles não têm um aparelho, eles conseguem utilizar o método que dizem, os métodos às cegas. O que seria isso? O enfermeiro precisa conhecer bem a anatomia do paciente, a anatomia humana, para poder conseguir sentir e inserir esse catéter com maior eficiência naquela veia, no caso de maior calibre, com a central ou a basílica, sem necessidade de um aparelho como ultrassom. No meu caso, eu trabalho com enfermeiros habilitados com o PIC, que eles passam esse catéter sem a utilização da ultrassonografia. Isso vai variar também dos hospitais. Esse catéter em si, existe o catéter valvulado e o não valvulado. Esse aqui, ele não é valvulado. O que seria valvulado? Tem um sistema, né, no caso aqui na inserção, onde colocamos o equipo, seringa, ele tem um sistema de valvulagem aqui que nós inserimos, ele evita que faça refluxo de medicamento para fora, que venha sangue. Ele seria uma valvulação mais controlada. Esse aqui ele não tem, por não ter o risco de você, na hora, né, do enfermeiro inserir, voltar o sangue é maior e a obstrução também é maior. Por isso, eu vou falar agora daqui a pouco para vocês sobre o protocolo, né, no caso de salinização do PIC. A vantagem dele, né, tem muitas vantagens na utilização do PIC. Nos hospitais que estão começando a implementação desse catéter, eles estudam com os médicos, no caso de uma visita médica diária, a avaliação de um paciente. Paciente que está em UTI, por exemplo, que tem necessidade de utilização de medicamentos por longo prazo, por exemplo, antibióticos que duram mais de 10 dias ou até drogas vasoativas que não conseguem desmamar o paciente, ele vai necessitar desse catéter central, sendo ela a central que nós conhecemos ou a de inserção periférica. A vantagem dela é o tempo de permanência, que ela é diferente de um central. O paciente, tem muitos pacientes que eu já vi também, a permanência dela pode ser até 2 anos, o paciente pode ir para casa com o catéter e vai continuar fazendo seu tratamento, por exemplo, de quimioterápicos, antibióticos, qualquer medicamento que possa ser feito fora ali do ambiente hospitalar, e o catéter pode permanecer no paciente. Isso também, se o mesmo manter os seus cuidados, né, de não exteriorizar, de não ter riscos de infecção, sem problema nenhum, dura até 2 anos o catéter, diferente de uma central que a duração é menor também por causa dos riscos que são maiores, tá? A necessidade da punção periférica num paciente desses são mínimos, porque assim, nós, como ficamos com pacientes de UTIs que o médico fala que não há necessidade de uma punção central, mas mesmo assim o paciente está recebendo medicamentos controlados, vasoativos, antibióticos, o risco maior de contrair uma flebite é grande, além das infecções. Então o enfermeiro, ele estuda com o médico, né, de uma avaliação para inserção desse PIC, né? Ele pode, apesar do custo ser um pouco mais caro que um catéter central, ele tem muito mais vantagens que um catéter central em si, por causa da manutenção dela, que é um pouquinho melhor do que um catéter central, tá? Punção, como falei, a dor, o desconforto do paciente, ele não vai ficar sentindo toda vez, né? Por uma punção nova, é uma punção única. Conseguiu, nós vamos fazer a manutenção, o paciente em casa também vai fazer a sua manutenção, fora quando o paciente necessita de nutrição parenteral, que também tem que ter um catéter central, a indicação de um central não é necessária, então também coloca o PIC para fazer a infusão dessa nutrição parenteral. Dos quimioterápicos, e sim, é excelente, né? Porque ele não vai agredir a parede das veias periféricas, ele vai diretamente para a via central do paciente, tá? Fora a contaminação em si, que é muito mais difícil que um catéter central por causa da manipulação, e não só por isso, né? E agora, né, com a implementação do PIC, muitos curativos, a maioria é feito somente pelo enfermeiro, então eles têm o seu protocolo de cuidados específicos com esse catéter, até eles controlam o nível de esterilização do mesmo, tem um certo nível para o que o catéter seja central. Se esterilizar demais, ele pode virar de uma central para uma periférica, não tendo aquela efetividade. Então, há muitas coisas em cima que são estudadas pelos enfermeiros
e com o conselho, mantendo-se esse catéter como sendo a prioridade nos hospitais que estão sendo implantados. Como qualquer, né, procedimento, como eu sempre falo, tem a sua complicação. A complicação do PIC em comum, que pode ser encontrado depois, né, da inserção, o mais importante que nós temos que lembrar, né, é o caso da flebite mecânica, isso no caso do momento da inserção do catéter, que pode lá lesionar a parede da veia, por exemplo. A tromboflebite, né, que isso já é após a manutenção da mesma, né, sempre ficar verificando a utilização de escalas para a flebite em si, tá? A trombose venosa profunda, que é a TVP, nada mais também que pode acontecer, um ocasionamento, principalmente com pacientes com distúrbios, né, de coagulação, por exemplo. Oclusões do catéter, por ser de um catéter de fino calibre, a tendência de ocluir ela é um pouco maior, porque apesar das medicações que nós fazemos, o protocolo de salinização, por qualquer partícula que existe no medicamento que não foi dissolvido, ela pode ocluir o lúmen por ser muito fino. Então, são complicações que geralmente nós vemos muito, né, na manutenção e nos cuidados contínuos. A pergunta que todo mundo faz: quem é que passa o PIC? É importante saber. O PIC foi uma das também conquistas na área da enfermagem, principalmente porque os catéteres centrais geralmente são passados pelo médico, né? Eles que têm a autonomia, mas o PIC em si, ele é exclusivo, privativo do enfermeiro, tanto que existe a resolução do COFEN, que é a resolução 258/2001, onde eles normatizam que é um procedimento privativo do mesmo, onde ele pode implantar, fazer a manutenção e a retirada do catéter, incluindo também os curativos constantes, né? Ou no caso das trocas dos curativos do mesmo. Então, é uma conquista dos enfermeiros, por isso está sendo agora uma novidade por muitos lugares, muitos hospitais estão, no caso, implantando os cursos específicos para habilitação do PIC, próprio para os enfermeiros. Existem hospitais que provêm já de comissões de PIC, que são um grupo de enfermeiros habilitados para fazer a inserção do PIC. Eles são especiais, assim, chamam eles para fazer a inserção de um PIC num paciente, eles vão somente para aquilo. Então, aos poucos estão ganhando, né, o espaço no hospital, em âmbito hospitalar, para fazer esse tipo de procedimento que é bastante importante e apesar, né, que aos poucos os gastos, os custos podem ser menores que a manutenção de um catéter central. Importante, uma coisa também de curiosidade, existe 3 zonas de inserção do PIC, mas por que eu tenho que saber isso? Não somente por curiosidade, você como técnico de enfermagem, você vai estar no momento auxiliando o enfermeiro e apesar, né, de ele estar habilitado, muitas correrias, situações, intercorrências pode ser ocasionar o tal enfermeiro ele fazer a medição, esquecer mais ou menos onde está a inserção certa. Então, por conhecimento pessoal, né, você também pode conhecer, nada te impede de conhecer, mas a habilitação para fazer é deles. É interessante saber que existem essas 3 zonas de inserção, tá? Primeiramente a zona amarela, que é mais para a zona axilar, linha axilar. Existe um tanto de centímetros certinho que o enfermeiro ele vai medir lá e vai dizer que é a linha da zona amarela. Tem a zona verde, que é a área alvo, que fica entre a linha axilar e o epicôndilo medial. E a zona vermelha, que é a área de flexão, que nós falamos sempre, né, que a gente tenta evitar funcionar as áreas de flexão, justamente que um catéter longo, na dobra ele começa a ocluir, a apitar a bomba. Então eles fizeram, né, esse tipo de 3 zonas para que o enfermeiro consiga funcionar na área certa, na área verde, que é entre o epicôndilo medial e a linha axilar, fazendo a punção ou na veia basílica ou na cefálica, fazendo a sua punção com eficácia, tá? Também interessante, PIC só passa em adulto? Não, existe, como eu falei, vários tipos de frans. Tem um que eu peguei aqui que para vocês era o de 6 frans. Existe também o catéter de PIC para caso de catéter umbilical. A diferença dele para um catéter de PIC é o tamanho, por justamente ser específicos para recém-nascidos. No caso de pacientes de UTI NEL, né, que recebem antibiótico, medicamentos específicos, esse tipo de catéter umbilical, que é um catéter também de PIC, esse aqui que eu tô mostrando, ele é de 1 fran, ele é extremamente fino, por causa justamente da anatomia de um bebê.
ele é inserido, tá, no caso na área umbilical, tá? Ele serve praticamente para a mesma coisa de um catéter de PICC. Ele vai fazer a monitorização lá do bebê, infundir medicamentos controlados nas dosagens certas, tá? Mas a diferença é da localização desse catéter, que é um catéter umbilical, também o enfermeiro passa, tá? Ele também tem sua habilitação específica para bebês, que é totalmente diferente ao método, né, de inserção do que um adulto. E a manutenção dela também toda cautelosa por ser um catéter bastante fino. Vocês podem ver que tem uma finura, parece até um fio de cabelo, de tão fino e delicado. Esse catéter, ele é de um lumen só, é só de uma via, tá? Ele não é valvulado, ele é um catéter normal, sem valvulação, então também o risco de vir sangue e de obstrução é maior. Ele também tem um clamp, tá? Que aqui faz o controle, e a área de sutura, que vai ser suturado lá na área do bebê. Ele é muito delicado, porém também com cuidados específicos que os enfermeiros fazem em cima disso. Então, são cuidados que, no caso dos técnicos, nós devemos saber são mais o que? A manutenção constante da salinização do catéter, porque pegamos pacientes na UTI geral, na UTI cardio ou qualquer UTI específico, por exemplo, fazemos medicações antibióticos, precisamos lavar sempre o catéter de PICC para evitar a obstrução da mesma após a infusão daquela. Fora a manutenção constante, que existe protocolos, os próprios enfermeiros implantam também os protocolos do PICC para, no caso de horários específicos para a salinização. Na heparinização, quem faz são eles, então eles têm os horários específicos, se não há necessidade mais de utilizar o catéter naquele momento, precisa deixar ele paradinho, eles heparinizam também. Importante para a gente também saber, sempre você está dando banho no paciente, aquele catéter lá está com aquele curativo feito pelo enfermeiro. Nada custa você poder observar se está tendo algum sinal de flebite ou algum tipo de infecção. Se tiver, você já comunica o enfermeiro que ele vai fazer as suas condutas remediante àquele catéter, que são eles que tomam as medidas necessárias. Avaliar, como eu falei, diariamente o local. Ver se o paciente está apresentando alergia no local com aquele tipo de cobertura, se ele está com cobertura transparente, micropore, alguma coisa que está dando alergia também, sinalizar o enfermeiro. Se a bomba de infusão ela permanece apitando por oclusão, sempre verifique se o catéter não está dobrado, se o paciente não está com o braço flexionado, se foi, no caso, feito uma punção na área da zona vermelha. Verificar se não está dobrado, se não está com obstrução, sempre lavar com 20, 30, 40 ml de sorinho. Lembrando que na salinização não utilize seringas abaixo de 10 ml, porque esse catéter, por ser muito fino, quanto menor a seringa, maior a pressão você está infundindo no catéter desse calibre. E o risco de estourar esse catéter dentro da veia do paciente é grande, então fazer salinização, faça sempre com seringa de 10, de 20, nunca com abaixo disso, porque o risco de perder um catéter desse é muito ruim, então a gente evita, né, fazer um tipo de coisa dessa, tá? No caso da oclusão, como eu falei, sempre verifica a bomba, as condições da bomba, do equipo. Então são fatores que nós técnicos podemos verificar, tá? Não somente o curativo. Podemos avaliar e avisar o enfermeiro, mas lembrando que o curativo em si, que é muita dúvida, uma dúvida que bastante gente pergunta, mas eu posso fazer o curativo? Não, a gente não faz, tá? Por isso que tem a resolução do COFEM, que justamente eles que ficam com os cuidados, né, no caso até dos curativos do mesmo. Então, são essas as dúvidas básicas. O catéter de PICC, ele é um catéter com assuntos extensos e muito específico para enfermeiros. Então, eu só estou falando a nível de curiosidade e no caso também da nossa manutenção, né? No caso dos técnicos, também podemos fazer a manutenção em questão da administração de medicamentos nela. Qualquer dúvida relacionada ao catéter de PICC, deixe nos comentários que nós vamos respondendo conforme eu vejo os vídeos. Eu convido todos a se inscreverem no nosso canal, temos diversos temas aí de enfermagem. Eu fico com vocês por aqui e até mais, pessoal.